E na 20ª semana de recepção dos calouros aqui no Instituto de Física, tem aqui, olha, a palestra, o bate-papo com o diretor do Instituto de Física da USP de São Carlos, o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato. E nós estamos acompanhando a recepção aos calouros 2018 no Instituto de Física da USP São Carlos. Sejam bem-vindos à USP. Na recepção dos calouros, aqui do Instituto de Física, o diretor atual, Vanderlei Salvador Banhato, que é o diretor do Instituto de Física, está proferindo a palestra inaugural. E ao meu lado tem um aluno que já está no 5º ano, e ele vai explicar para a gente o que significa estar aqui no Instituto de Física da USP. Tudo bom? Estar na USP é bem legal, na real, porque ainda mais para os bichos, para os calouros, né? Eles estão passando bem pela nova gestão do Banhato e para a licenciatura, que é o meu curso, é sempre muito bom ter uma nova cara, né? E o Banhato, como é um professor nosso, ele conhece nossas demandas e tudo mais. Então, acho que é um momento bom para os alunos vierem e os alunos vão aproveitar bastante. Legal, legal. Você é de que cidade? Eu sou de Igaraçu do Tietê. Quando você começou a física, como que foi? Foi difícil? O que você imaginava desse universo da física, hein? É difícil, assim, mas se você conseguir manter focado, não tem segredo. Os professores são ótimos, a gente mantém, tem uma biblioteca, uma estrutura gigantesca, a gente mantém focado, dá tudo certo. E na recepção dos calouros aqui do Instituto de Física, na palestra inaugural do professor Vanderlei Banhato, atual diretor do Instituto, temos pessoal lá de Curitiba aqui, olha, está entrando no Instituto agora. Conta aí pra gente, quem é você? Meu nome é Henrique e eu morei em Curitiba a minha vida inteira. Acabei fazendo ensino médio, me preparando com o curso do ITA para entrar aqui na USP, né? E eu sempre gostei muito de física, assim, tive interesse em como as coisas funcionam, no funcionamento assim de muitos equipamentos e tudo mais, principalmente na natureza, né? E isso me levou por esse caminho e agora estou aqui, né? Legal, você está chegando então? Sim, eu sou calouro desse ano, 018. E aí, o que significa entrar numa USP, iniciar a física? O que você espera desse universo da física? Pô, para mim foi uma grande realização, né? Uma realização de um novo começo, né? Porque para mim a vida tem vários picos e esse foi um pico de um novo começo de jornada. Atrás de uma conquista sempre tem uma grande jornada pela frente. E já me disseram que a jornada dos físicos nunca acaba, né? Então eu vou iniciar nessa grande jornada. Bom, o meu pai ele sempre foi caminhoneiro, né? Meu pai dele antes disso também a vida inteira e minha mãe é acupunturista. E eu tenho 5 irmãos fora daqui, 4 irmãs e um irmão. E todos sempre tiveram uma cabeça bem aberta assim para as áreas, tanto que a minha irmã mais velha fez engenharia ambiental, engenheira da Petrobras agora, meu irmão é geógrafo, e minha outra irmã ela é técnica de informação. Aí, desde sempre eu tive uma grande influência nas exatas, né? E como eu já disse, no funcionamento das coisas, né? O raciocínio lógico do meu pai, o trabalho dele, assim, agora ele é entregador de massas, passou para sócio da empresa, né? Ele sempre foi uma grande influência para mim nesse quesito da matemática. Ele é formado em matemática, inclusive. Eu acho que isso teve uma grande contribuição na escolha do meu caminho. E aqui nós temos uma mãe, olha, uma mãe de um calouro, que está entrando na USP, olha a felicidade. Satisfação de uma mãe quando vê o filho entrando na universidade, num curso como a Física da USP. A mãe foi uma alegria imensa, né? Nossa, da família inteira, dela ter escolhido, né, a USP. A gente sabe
o nome que a USP tem, o trabalho que a USP tem, e assim, que para a formação dela será uma coisa excelente. Física a gente se assustou, né? Porque a gente sempre acha que física é muito difícil. Mas para ela é o que ela quer, é o que ela está buscando. Ela está entrando em ciências físicas e biomoleculares. Então está entrando aí super feliz, ansiosa, a família também. Vim acompanhar essa semaninha aqui para deixar ela acomodada. Então, qual que é o nome dela? De que cidade? Letícia, a gente está vindo de Salvador, né, Bahia. E aí ela ficou sabendo do curso, né, pelos professores da escola dela, uma escola bacana, que prepara bem. E aí estamos aí, né? Vou embora, vou voltar, vou deixar ela aqui com vocês e acho que vai dar tudo certo, né? Com certeza, a melhor universidade da América Latina. Com certeza, fiquei super feliz com isso, né? Como eu moro longe, a família longe, a gente fica com o coração também um pouco apertado, de deixar aqui, porque vai ficar só, né, morando nessa cidade, mas sei que São Carlos é uma cidade bacana e que a USP dispensa comentários, a melhor universidade da América Latina. E na recepção dos calouros aqui do SFISC, né, do Instituto de Física da USP São Carlos, com a palestra do professor Vanderlei Banhato, tem gente aqui que faz tempo que está aqui, olha, trabalhando, estudando, fazendo acontecer. Conta um pouquinho da sua trajetória, chegou quando na USP? Eu sou física 017, eu entrei no Cefisc, que é a Secretaria Acadêmica, desde o comecinho, porque eu me apaixonei pela semana de recepção e a minha ideia era cuidar dos bichos mesmo. Então eu estou aproveitando que hoje eu não tenho nenhuma aula para cuidar deles aí e levar para as atividades que são bem importantes. Legal, mas conta aí, quando você definiu física, ou foi assim, vou tentar e de repente a física aconteceu, ou você já tinha uma convicção de que era física mesmo? Na verdade, eu tive muita sorte, porque meu pai ele sempre gostou muito, então ele sempre me encaminhou para esse lado, e no 9º ano eu tive muita sorte também de ter um professor muito bom de física que me dava leitura extra, documentários, então eu já fui meio encaminhada assim, por 2 grandes pessoas. Agora, você vem de onde? Qual é o teu nome? Meu nome é Gabriela, eu vim de Curitiba, Paraná, e é isso aí, estou de longe. E aí, o futuro, o que você espera da física? Que você já tem uma definição? Vai para onde? Vai para pesquisa? Já vai para aplicação? Já vai para o campo de trabalho? Eu gostei muito da parte acadêmica, de pesquisa, até de dar aula, e eu gostei muito de programação, que é uma coisa que eu só tive contato quando entrei na faculdade mesmo, e é uma paixão nova aí. E o João está vindo de Porto Feliz, olha aí, ó, chegando aqui no Instituto de Física da USP, e olha, vai mandar bem, hein? João, chegando aqui, qual é a satisfação de ter entrado na USP, na física? Vamos lá, né? É uma realização de um sonho, né, particular, que eu tenho desde menino. A ciência, para mim, é uma coisa espetacular. E estar aqui fazendo física computacional pode abrir muitas portas para mim no futuro. Interessante. Agora, você vem de Porto Feliz e lá você já sabia o que você queria ou você definiu isso com o passar do tempo? Com o passar do tempo, através de muitas experiências e aprendizados. E, no caso, conta um pouquinho do seu pai, da tua mãe, da tua família, dos seus irmãos. Como que é? Todo mundo vem dessa área também? O meu pai é mais de exatas, ele trabalha com contabilidade no escritório, e a minha mãe é professora. Então já tem um alicerce bom aí. Muito bom. Vem de berço, né? Vem de berço, né? Então está chegando, mas está chegando assim com tudo. Vai agora, daqui para frente, você pretende, já tem uma perspectiva ou vai definir ainda na trajetória do curso? Eu ainda estou pensando alto, né? Conquistar vários sonhos, um de cada vez com uma escada, né? Uma escadinha, né? Isso. E nessa escadinha, tenho certeza que o pessoal de Porto Feliz, o próprio nome diz, né? Vai se dar muito bem, vai ser muito feliz. E o diretor do Instituto de Física faz a recepção, o bate-papo inaugural com os alunos que chegam. E são muitos, hein? Durante a palestra do professor Banhato, teve muitos assuntos interessantes. Foi conversado do futuro dos alunos, quando eles chegam, o porquê e tantos assuntos pertinentes à Universidade de São Paulo. Professor, falar com eles assim diretamente, trocar esse bate-papo tão informal, mas tão legal, o que significa para um diretor do Instituto falar com um aluno tão diretamente que está chegando na USP? Eu só vou conseguir ajudar os alunos se eu tiver um pouquinho penetrado com eles.
se nós tivermos mentes que de alguma maneira se sobrepõem um pouquinho. Então, se aproximar dos alunos, estar junto com eles, sentir um pouquinho, entender os problemas, é parte de propor a solução para que a gente aproveite essa moçada inteligente que fez um esforço enorme de entrar na universidade, para que sejam bons profissionais para a nossa sociedade. Então, prepará-los é o nosso desafio. Nós não queremos aqui uma unidade da USP que apenas aproveita os alunos que já entraram bem preparados. Nós queremos prepará-los. Os que já entraram bons sairão melhores, e os que não entraram tão bom sairão bons. O assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto interessantíssimo. Envolve a área de ciências agrárias e a multidisciplinaridade, assim, de maneira exemplar. A fenotipagem de plantas. Olha que tema interessantíssimo. Acompanhe essa entrevista que você vai gostar muito. Mas, para entender um pouquinho dessa área e definir bem o que é, está aqui ao meu lado uma pessoa que conhece muito bem, Dr. Paulo Hermann. Professor, fala para mim, enquanto pesquisador da Embrapa, também um grande pesquisador que inclusive foi para a Alemanha e no Brasil, tantas coisas sendo pesquisadas. O seu histórico de vida e de pesquisa é um histórico interessante, né, professor? Muito obrigado. Primeiro, é um prazer estar aqui no Ciência e Educação. Certamente a questão da divulgação da ciência e da educação em si, sendo explorado nos meios de mídia, é uma coisa extremamente valiosa e o momento é muito oportuno. Nessa pergunta que você colocou, né? O fato da multidisciplinaridade, ela de certa forma já se enraiza no meu trabalho em si. Quer dizer, a minha formação é em engenharia eletrônica, eu me formei em engenharia eletrônica, meu mestrado em engenharia eletrônica, o doutoramento foi em físico-química, em química, e o pós-doutoramento foi na área de química de polímeros condutores, né? Recentemente, nós também, dentro dessa característica da multidisciplinaridade, nós estivemos no Forschungszentrum em Jülich, trabalhando com um grupo bem multidisciplinar nessa nova área de fenotipagem, novos métodos aplicados à fenotipagem de plantas, né? E isso tem uma relação muito forte com a engenharia eletrônica, com a física teórica, a questão de modelamentos, de crescimento de raiz, da questão do crescimento das plantas, de como que elas se comportam com esse meio ambiente que está em grande mutação, né? E por que tudo isso? Isso é devido à complexidade que nós estamos enfrentando. O meio ambiente em complexa mutação e como que isso está afetando a planta e o crescimento da planta e a produtividade de alguma forma. E aí entra no aspecto de você ter a pesquisa aplicada e a pesquisa básica. Tá? Você pode então explorar todo esse conhecimento na questão de como que uma planta se comporta. E quando você fala numa planta, você tem várias características intrínsecas de uma planta a serem exploradas, desde a parte da raiz, que está no solo, da interação com a água, com o solo, com os micronutrientes, até a parte aérea da planta, né? Isso tudo utilizando novos métodos não invasivos e que não destrói a planta. Esse é um ponto importantíssimo, porque a fenotipagem de plantas ela já é muito bem estabelecida. Nós já fazemos fenotipagem de plantas já há mais de 100 anos, né? E isso hoje, nós temos a genotipagem. A genotipagem cresceu assim de uma forma espantosa. Né, a questão, tanto o número que a gente tem aqui, a questão do sequenciamento de base de pares de um DNA custava em 2007 $900. Hoje não está custando nem 10 centavos. Tá? Enquanto a fenotipagem, ela exige novas técnicas. Essas novas técnicas são técnicas vindas da física, vindas da engenharia, da química. E isso é necessário a multidisciplinaridade, é necessário esse relacionamento com as várias áreas em si. Então, esse é um ponto da importância desses novos métodos da fenotipagem de plantas, né?
Professor, quando o professor me fala assim, novas variedades de plantas mais produtivas, hoje em dia a gente está aí na era de novas variedades, de novos conceitos, inclusive nessa forma de plantio, de colheita, de tratos culturais, tem várias coisas sendo feitas, né, professor? Explica um pouquinho para a gente a importância dessa área, agregadas às outras áreas, visto que novas variedades estão vindo, um tanto mais que produtivas, mais resistentes às pragas e doenças, no caso da soja em questão, milho e tantas outras variedades aí que a gente conhece. Excelente. Olha, quando nós falamos dessa complexidade do meio ambiente afetando o que ocorre com uma genética de uma planta, isso está ligado às questões dos fatores, chamados fatores abióticos e fatores bióticos. O que seriam os fatores abióticos? Seria o efeito da temperatura, a questão da água, tolerância seca, estresse hídrico, salinidade. Tudo isso afetando a produtividade de uma planta, de uma cultura. Nós estamos falando num cenário onde em 2050 está se prevendo em torno de 9,7 bilhões de habitantes no mundo. Quer dizer, 2 bilhões a mais do que nós temos hoje. Significa alimentos. E nós precisamos plantar numa situação extremamente importante, que é sustentabilidade, não prejudicar o meio ambiente. E com isso, a questão de você entender quanto que o meio ambiente está influenciando na produtividade, está influenciando numa planta, é importantíssimo. E também tem a questão das doenças. Quer dizer, esses são os fatores bióticos. O quanto que as doenças também podem afetar uma planta. Aí tem também outros componentes. Então, nesse sentido, utilizando esses novos métodos de fenotipagem de plantas, a multidisciplinaridade, agregando tudo isso a um problema comum, juntamente com a genotipagem, o que se observa na literatura, o que se visualiza de todos os trabalhos que vêm sendo realizados, é que pode ser que há uma redução no tempo entre ter uma sementezinha, um estudo, e até chegar a uma semente comercial que demora em torno de uns 10 anos, reduzir isso pela metade. Tá? Então, isso em si já é uma mudança brutal que exige relacionamentos, formação de recursos humanos, interação de vários grupos de pesquisa com um problema comum. Né? Então, e nós vemos isso, nós observamos isso na Alemanha, quando nós estivemos lá por esse período, que é a questão da formação de redes de pesquisa. Né? Criou-se a rede europeia de fenotipagem de plantas, criou-se a rede alemã de fenotipagem de plantas, a rede francesa de fenotipagem, a rede inglesa de fenotipagem de plantas, e recentemente está se discutindo a criação da rede norte-americana de fenotipagem de plantas e a rede chinesa de fenotipagem de plantas. A Austrália também já tem a sua rede, já está estabelecida desde 2007, 2008. Né? É uma das lideranças também nesse sentido, e nós no Brasil estamos discutindo a nossa rede. Nós já temos um grupo de pesquisa junto ao CNPq, denominado Rede Brasileira de Fenotipagem de Plantas. Tem 53 pesquisadores nesse grupo, né? Alguns colegas aqui de São Paulo, da USP, tá? Da Exalc, do Departamento de Genética, né? Também trabalhando conosco. Né? E ao mesmo tempo, você tem a necessidade... esse é um outro ponto também. Nós estamos discutindo isso no nível da América Latina. Né? Nós tivemos agora, recentemente, em setembro de 2017, uma segunda conferência latino-americana de fenotipagem de plantas fenômicas para o melhoramento. Né? E nesse sentido nós discutimos a criação da rede latino-americana de fenotipagem de plantas e de fenômicos. Eu acho que isso é um ponto importante
de agregar os problemas, de agregar os recursos humanos num problema que nós temos na América Latina. Não é só na Europa, é entender o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e na China. Quer dizer, esse é o grande ponto. Quando a gente ouve falar de a ciência enquanto importância para o desenvolvimento de uma população, de um país, do mundo, é algo muito sério, né? Hoje a gente vive na época dos transgênicos, procurando de todas as formas evitar os impactos ambientais e problemas ambientais na produção agrícola, e procurando aumentar a produtividade das áreas agrícolas com novas variedades de plantas mais produtivas, como dissemos, e tantas outras coisas. E agora vem essa possibilidade de nós termos na América Latina essa rede que o professor está explicando. Professor, a satisfação de uma pessoa que trabalha com pesquisas dessa natureza, qual é? Quando começou tudo isso? Quando você já veio de uma formação multidisciplinar? Sim, ótimo. A pergunta vai no sentido de você verificar, vamos dizer, a necessidade de ter grupos agregados de um conhecimento que extrapola o seu próprio conhecimento. É necessária a integração, é necessária, a complexidade é muito grande, né? E para isso não é necessário ter essa relação com as diversas áreas. Isso é um prazer em poder ter esse tipo de relação, né? E o que nós observamos nessa experiência que nós tivemos na Alemanha é que a fenotipagem de plantas, o que eles estão colocando claramente é essa necessidade da multidisciplinaridade, do trabalho em equipe. Tá? Não é somente um fisiologista que irá resolver o problema, não é somente um engenheiro agrônomo que irá resolver o problema, é justamente a integração do conhecimento das diversas áreas, da física, da engenharia, conforme eu ressaltei anteriormente, né? Então, em cima disso, isso nos dá um prazer de estar trabalhando também com tudo isso. Um engenheiro eletrônico discutindo esse aspecto da fenotipagem de plantas, né? Isso é ótimo, né? E quando nasceu essa ideia? Quer dizer, isso já são trabalhos pioneiros, começou na Austrália, mais ou menos em 2006. A Alemanha também é pioneira, onde ela realmente estruturou um grupo, estruturou uma infraestrutura também muito forte de o chamado método de alto desempenho em fenotipagem de plantas. Uma coisa é você fazer fenotipagem de plantas no laboratório, tá? E a outra coisa é você fazer a fenotipagem de plantas no campo, tá? Esse é um ponto importantíssimo. E ao mesmo tempo, como nós conhecemos, o ideal é você fazer várias amostras, não é somente uma. A variância passa a ser muito grande quando você faz só uma, e você tem que reduzir isso. E reduzir isso é você ter várias amostras. E tudo isso sendo automatizado, tá? E na Alemanha, onde nós estivemos, eles realmente organizaram uma infraestrutura de alto desempenho para estudar a parte de raízes e a parte da aérea, onde eles gastaram quase 30 milhões de euros nessa questão. E ainda aumentaram. O ano passado eu estive lá e eles aumentaram o chamado risotron deles, que é estudo de raiz totalmente automatizado, com métodos ópticos, que antes eram 72 risotrons, são caixinhas onde se vê o crescimento da raiz, né? E hoje eles têm, além dos 72, mais 122 risotrons totalmente automatizados. Quer dizer, para estudar esse comportamento da raiz, né? E a parte aérea também. E além disso, o campo. E o campo tem tanto no laboratório quanto no campo, tem os métodos ópticos, que é o NDVI, o NIR, o Sun-Induced Fluorescence. São métodos que não agridem, que são métodos não invasivos, que você vai observando a sua planta, né? Tomografia computadorizada, tá? Então eles têm um tomógrafo totalmente dedicado a esse estudo, que eles mandaram construir para isso, né? E ao mesmo tempo a Europa vem se preocupando com isso em demasia. Em suma, desde 2006, 2007 vem caminhando nesse sentido, tá?
E aí agregar grupos, agregar infraestrutura, né? E é o que nós estamos discutindo hoje na América Latina e particularmente no Brasil. E nesse ponto, eu acho que aí vem essa questão de São Paulo também, da USP, da gente organizar isso também dentro do nosso estado de uma forma bem estabelecida, né? Bom, a gente ouvindo o professor Hermann falar, nós entendemos que não tem outro caminho. Nós vamos ter que caminhar nessa tendência tecnológica e científica para que o Brasil continue a crescer, mas continue a crescer com os pés no chão, ou melhor, com as raízes firmes da ciência a dar a direção. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa.